Olá, bem-vindos ao Prosa Literária. No mês de abril, comemoramos o Dia do Livro e, para celebrar essa data tão importante, estamos com a escritora Cristina Hernandes. Tudo bom, Cristina? Tudo bem. Primeira pergunta, vamos lá. Você sabe que a sua carreira literária deu muitos frutos, a gente sabe que você tem uma longa estrada aqui em São José. Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Eu comecei a escrever há 20 anos atrás. O meu primeiro livro foi Minguinho, que era um livro voltado para crianças de 5 a 7 anos. E a história é sobre as parlendas, que os personagens são os dedos da mão, né? Minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo e mata-piolho. E a partir deste livro, eu comecei a lançar livros todos os anos, cada um com uma história diferente, baseada na minha experiência, da minha profissão de assistente social, com saúde mental e crianças especiais. Conta um pouco pra gente, qual foi a sua inspiração para escrever para e sobre deficiência visual? Bom, o meu início, né, deste trabalho com o Provisão, ele foi por causa de uma palestra que a Meire estava fazendo na Câmara Municipal, apresentando o trabalho do Provisão, e eles precisavam de alguém que doasse um livro para iniciar a gráfica Braille. Eu estava na plateia e coloquei o meu livro Minguinho à disposição. Foi aí que nós começamos a coleção da Vida em Minguinho, que é um livro voltado para crianças com deficiência visual, e continuamos até hoje, né? Ainda não terminou a série, são 10 livros, e este ano vamos ver se nós lançamos o 7º ou 8º, acho que é o 7º livro. Que legal. Confesso que você foi a primeira escritora que eu conheci quando eu era criança. Você foi uma das precursoras, foi por causa dos seus livros que eu comecei a ler. Então, sabendo que você não tem influência só sobre a minha, mas sobre a vida de tantas outras crianças que hoje já são adolescentes, jovens, qual o sentimento que você tem em relação a isso? É um prazer muito grande saber que, de alguma forma, eu ajudei e também as crianças e os adolescentes me auxiliaram nesta evolução com relação à leitura, com relação a gostar de pesquisar e de ir atrás do conhecimento. Porque não é somente o escritor que ensina, né, e aprende, o aluno, o professor também, né? Então, essa troca existente entre o escritor e os alunos, as crianças, né? É muito boa, é uma coisa que traz uma alegria muito grande. Dos seus livros, qual foi o que mais marcou a sua carreira que você tem assim como especial para você? São vários, né? Gosto muito do Minguinho, porque foi o primeiro, foi onde tudo começou, foi por causa dele que eu me tornei escritora, não pensava nisso na minha vida. Mas depois, com a evolução da escrita, outros livros que eu escrevi que eu gosto também, que são Árvores Guerreiras, que trata da ecologia, Caverna de Cristal, então são vários, né? Como cada livro é um filho, é difícil você falar, eu gosto mais desse filho do que daquele, então eu gosto de todos. Você tem algum escritor que você goste mais, algum livro que não possa faltar na sua prateleira, que você use como inspiração? Eu gosto muito de Monteiro Lobato. Ele é o patrono da cadeira que eu faço parte na Academia Josense de Letras, porque, na minha opinião, é o maior escritor do Brasil. A forma como ele sempre articulou as histórias, indo da história infantil até outros artigos políticos, né? Então é uma pessoa que já se foi, mas a gente fala como se estivesse presente, porque a obra dele permanece, né? Então ele é um escritor que eu sempre volto para dar uma nova olhada naquilo que ele já escreveu. Fazer uma releitura, né? Também gosto muito de Monteiro Lobato. Ele é excepcional. Agora, para encerrar, deixa um recado para os escritores que estão começando agora, para os jovens que têm o sonho de escrever, mas que ainda não têm a coragem de colocar isso no papel. Qual o seu recado para eles? Essa é uma coisa que eu sempre falo nas escolas onde eu vou, porque criança e adolescente escreve muito,
né? E às vezes a própria família acha que aquilo é uma bobagem porque foi só uma frase ou foi, né, um texto curto, mas faça a criança guardar aquilo que ela escreveu. Os textos, eles podem sim se transformar em grandes histórias. Todos os meus textos, todos os meus livros editados, eles iniciaram com pequena frase que eu coloquei e guardei. E para a criança ter essa vontade de escrever, ela precisa dominar e gostar de ler. E ela precisa ler sempre, né? Não precisa ser necessariamente um livro, ela pode ler um gibi, ela pode ler uma piada. O que importa é ela ler. Porque na medida que ela lê, ela adquire conhecimento e esse conhecimento vai ficar guardado. E um dia ela pode utilizar. Então, esse é o recado que eu deixo. Leiam, escrevam e guardem tudo que vocês escreverem. Porque no futuro, que não precisa mais ser tão longo, né? Ai, quando eu for adulta, não. Pode ser com 17 anos, com 14. Hoje nós temos crianças que já lançaram livros, né? Então, em algum momento, você vai poder editar o seu livro, que é um sonho, né? Para toda pessoa que gosta, é um sonho. Realmente, é um sonho de muitas pessoas. Inclusive, tem amigos que escrevem há bastante tempo e têm vontade de editar os livros e lançar. Deixa eu te falar, não sei se tem tempo, mas só porque eu acho que é muito importante, assim, as pessoas têm muito medo de mostrar o que escrevem, pelo o medo da crítica, né? O que vão pensar do que eu escrevi. Mas não se pode pensar nisto. A crítica vai vir de qualquer forma, sendo um texto excelente ou sendo um texto mais fraco, ela virá. Então, você não pode ter medo da crítica. Faça, escreva. Se aquele primeiro texto não ficou tão bom quanto você gostaria, os próximos vão ficar muito melhores. Cristina, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você com a gente hoje. Obrigada. Encerramos aqui mais um Prosa Literária. Fica de olho na semana que vem, porque nós vamos ter aqui a Miriam Cris, escritora do livro Tuco, o Catador de Palavras. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Valeu!